Bom dia, estamos aqui com o Leandro Schunk, nosso professor de Tec 3, que a gente vai falar sobre, vai dar um overview da matéria de Tec 3, mas de uma forma diferente. Vocês vão conseguir contextualizar tudo que a gente vai falar aqui, que vai ser importante vocês aprenderem ao longo do semestre, do ano, mas com exemplos, porque vai ajudar você. Bom dia, Leandro, muito bem-vindo. Muito obrigada por disponibilizar seu tempo para falar aqui com os alunos. E a gente quer entender como é que essa introdução à Data Analytics é tão importante para esse mundo dos negócios. Bom dia, Ellen. Bom dia, pessoal. Tudo bem com vocês? Acho que, assim, falar de Data Analytics hoje, né? Data Analytics, se a gente pudesse contextualizar ele de uma certa forma, é uma estratégia, né? É a estratégia do uso de dados, né? Das diversas formas possíveis, utilizando estatística, utilizando inteligência artificial, enfim, utilizando as melhores formas de extrair e trabalhar essa grande quantidade de dados para a tomada de decisão. Então, acho que hoje isto é fundamental para a empresa. Eu quero fazer até uma brincadeira aqui, que a gente normalmente comenta em sala de aula, né? Como que seria para você, por exemplo, dirigir um carro sem nenhum painel indicador? Se coloca nessa situação, como que seria você? Então imagina, você está dirigindo, você vai fazer uma viagem, e aí você tem um carro extremamente confortável, mas você não sabe a velocidade dele. Você não sabe quanto você tem de combustível. Como que você vai se coordenar para poder dirigir esse carro? Então imagine que é o seguinte, para você saber se você está na velocidade, você não vai conseguir olhar para o seu indicador. Você não está olhando para a sua ferramenta, para a sua empresa. Você está olhando para os carros que estão passando do lado e você vai se orientar por eles. Né? Você não sabe se você realmente tem combustível suficiente, então você tem duas situações. Ou você vai ficar sem combustível no meio do caminho, ou você vai ter que ficar colocando combustível e perder a eficiência da sua viagem durante todo o período. Então eu falo que isso é uma comparação que a gente tem hoje com as empresas, com as startups, justamente isso. Como que você está guiando o seu negócio? Você está olhando para as empresas e fazendo mais ou menos o que elas fazem e achando que, opa, esse é um canal, certo ou não? Ou você realmente está olhando para os seus indicadores? E a mesma coisa acontece se eu tivesse muitos indicadores. Então imagina, você tem que fazer uma viagem curta, você vai daqui até a sua casa e aí você entra no seu carro e você tem praticamente um dashboard de avião, né? São muitos indicadores, muitas informações para poder guiar o seu negócio. Então, eu acho que Data Analytics justamente é isso. Como que eu consigo utilizar os dados da melhor forma possível, como consigo extrair insights deles, para que eu consiga tomar decisões assertivas e eficientes para a minha startup, para a minha empresa. Então, acho que o contexto e a importância disso, de Data Analytics nas organizações, é mais ou menos com esse pano de fundo. Vocês viram, né? Acabou aqui a conversa, porque ele já conseguiu contextualizar e trazer para a nossa realidade. E é verdade isso. Antigamente era muito difícil extrair dados, demorava-se muito tempo, demorava-se muito para fazer uma pesquisa. Hoje, na palma da mão, existem milhares de alternativas para a gente fazer essa coleta de dados específicas para cada um dos trabalhos, dos negócios. Um negócio, um serviço. Hoje ficou mais simples ou não? Hoje virou um dashboard de avião e aí você não sabe o que fazer. Eu acho que, assim, hoje a gente pode dizer que ficou mais simples porque eu tenho mais estratégias mais técnicas, né? Quando nós começamos lá, vamos falar em 1980, utilizar fortemente a tecnologia, equipamentos, computadores, para poder fazer gestão, né? Então eu comecei a coletar uma série de informações. E aí, durante todo esse tempo, e hoje principalmente, nós temos muitas estratégias, ferramentas e tecnologias para poder gerar a extração de dados. Antes eu só conseguia trabalhar com os dados estruturados, né? Aqueles dados que eles são estruturados lá, que colocam entre linhas, colunas, aquilo que a gente vê na planilha. Só que isso representa 20% só dos dados que nós temos disponíveis para tratar. Hoje não, hoje nós temos estratégia e a tecnologia, a capacidade de processamento e de armazenamento permite que eu processe os dados não estruturados, que é onde está a mágica, né? O que hoje faz a data science. Então, quer dizer, é tirar dados de vídeos, é tirar dados, por exemplo, de textos, é olhar para a internet e conseguir tirar insights de lá. Então, hoje se torna mais fácil, mas não quer dizer que eu não tenha que pensar numa estratégia. Porque acho que a grande dificuldade da Data Analytics eu tenho que olhar para qual é a estratégia que eu quero utilizar para extrair dados. Porque se eu começar a extrair muita coisa, eu vou ter muitos dashboards, eu vou ter muitos indicadores, e isso vai complicar. Então, quer dizer, agora, como que eu faço para conseguir pensar o meu negócio, pensar a minha estratégia da empresa, aonde eu quero chegar e quais são os dados importantes para atender aquela demanda. Esse que é o nosso desafio. Mas eu acho que é muito mais fácil hoje pela quantidade de dados. Por exemplo, hoje, esse aluno que está nos assistindo agora, ele está com uma ideia, mas é uma ideia que ele nunca viu em lugar nenhum.
ele vai começar ainda. De que maneira ele consegue extrair dados? Ele pode extrair dados de ideias parecidas, de similares e começar a partir dali? Como que é a melhor estratégia? Existe algum exemplo que você possa trazer para a gente? Eu acho que assim, uma empresa que está começando, uma startup que está começando, ela tem uma vantagem, porque ela já pode começar a olhar para esse arcabouço de dados e o que é importante para o negócio dela. Da mesma forma que a gente sempre fala que tecnologia é uma caixa de ferramentas. Ela é meio. Então, quer dizer, eu preciso saber aonde eu quero chegar, qual dor eu vou resolver, qual solução eu vou implementar para resolver aquela dor, para saber o que eu preciso fazer e qual que é a tecnologia que eu vou utilizar. Para dados é mais ou menos a mesma coisa. Se eu não sei aonde que é o meu ponto de chegar, onde eu quero, que seja pelo menos aquela primeira meta, eu não consigo definir indicadores para saber como que eu mensuro aquilo. Tá? Então, se a gente for olhar para o mindset, né, data-driven, que a gente espera que as empresas tenham, uma startup que está começando, ela tem esse benefício. Então, acho que a primeira coisa é fazer coletas consistentes de dados para que você tenha arcabouço de informação para você poder aplicar nos seus indicadores. Tá? Então, quer dizer, não importa o quanto você vai fazer, o quanto de dado, começa devagarzinho e começa a pensar de que forma eu posso utilizar esses dados. Então, essa coleta consistente, primeira coisa. Né? A segunda coisa que eu acho muito importante é pensar sem medo de errar. Tá? Porque trabalhar com coleta de dados e trabalhar com bases de dados, a gente tem desafios gigantescos. Tá? Hoje, no processo de empenho de criar, por exemplo, um indicador, um dashboard, qualquer ferramenta para visualização de dados, eu digo que 70% a 80% do tempo a gente se preocupa em montar a base de dados. Saber se eu tenho as informações corretas, saber se eu tenho as informações que são pertinentes para aquela montagem, para depois efetivamente aplicar. Porque uma coisa que é muito comum, né, é a gente esquecer de qualificar a coleta de dados. Isso eu vejo em várias startups. Eu vou lançar, sei lá, um Forms para poder fazer validação de um produto. Tá? Se eu não faço as perguntas certas, se eu não consigo classificar, transformar aquele dado em útil, eu tenho dados extremamente abertos. E eu não vou conseguir aplicar esses dados, por exemplo, numa análise estatística, gerar um indicador dele. Ficou uma coisa muito aberta. Então, começar certo, começar pensando de que forma que eu vou coletar o dado da melhor forma possível, que eu consiga criar uma inteligência, é talvez o primeiro passo. Quem está começando tem esse diferencial. Dificuldade de quem já está no ramo, que já tem, por exemplo, uma base histórica de dados muito grande, que não está de forma classificada, ou tem muita sujeira, né? Aí o processo... Muito ruído, e você se limita. E aí corrigir isto empenha muito mais maior para você corrigir uma base de dados do que efetivamente para você construir uma base nova. Eu acho que essa seria a primeira dica, ou a dica mais importante. Então, olha só, quando a gente pensa em startup, fala assim, eu vou começar do zero, é mais difícil. Olha, às vezes não, hein? Pelo menos em data analytics e como usar esses dados a nosso favor, quem está começando está aí podendo começar do jeito certo. Né? Uma empresa talvez mais consolidada, com mais tempo no mercado, que pode ser o caso de vocês, que vão herdar alguma empresa de algum parente, ou vai trabalhar em alguma empresa, está mirando uma projeção de carreira dentro de uma empresa que já existe. Direcionar melhor os dados que já foram coletados ou conseguir fazer essa leitura é muito difícil, né? É muito mais difícil, mas aproveite, use o que você tem e aí a partir dos primeiros insights, porque isso é uma construção contínua, né? Então, construir inteligência a partir de dados é o contínuo. De repente eu não tenho tudo, mas o que eu tenho já me dá alguns insights. Esses insights trazem outras necessidades e aí eu vou agregando informações de qualidade para sanear essa base, para que eu consiga gerar insights. Mas uma coisa interessante normalmente a gente sempre parte no pressuposto de que eu tenho um problema que eu quero resolver. Eu quero entender aqueles dados sobre um prisma de negócio. Então, uma coisa que acontece, às vezes é o seguinte, deixa eu dar uma olhada aqui para ver o que eu consigo minerar. É uma estratégia, mas usualmente poxa, eu tenho aqui um problema específico, deixa eu ver o que os dados me contam para poder resolver esse problema. Eu acho que essa é a melhor estratégia, principalmente para quem está começando, para olhar qual é o potencial que eu tenho vinculado à necessidade que eu tenho do meu negócio para poder fazer uma extração de dados. Dados contam histórias. Contam histórias e sinalizam tomadas de decisões mais estratégicas. Agora, eu quero saber, em Tech 3, esse aluno que está fazendo nessa sua jornada de Tech 3,
ele vai ter elementos, ele vai conseguir, depois dessa jornada, ter elementos para fazer essa validação de dados ou mineração de dados importantes para um negócio? Sim. Como que nós pensamos a estratégia da disciplina? Né? Nós começamos realmente da base. Acho que a primeira coisa é entender o que é uma base de dados. E como que eu posso fazer esse saneamento. Então, como eu gasto 70%, 80% do processo de construção, na captação, a gente vai gastar um tempo considerável também da disciplina, olhando para a base de dados e entendendo quais são os desafios que eu preciso. Né? Então, só para vocês terem um exemplo, a gente traz um exemplo real de um e-commerce, né? Uma base que nós criamos para isso, e eles começam um processo de saneamento desta base, a partir de que tem uma série de falhas, uma série de problemas, para que eles comecem a olhar quais são os insights que eles podem tirar. Tá? Depois do momento que você faz um saneamento desta base, aí tá bom, agora eu preciso começar a pensar como que eu posso mostrar esses dados de alguma forma. E aí a gente vai cair para uma sequência. O primeiro item da sequência seria a parte de representação gráfica. Então, quer dizer, como que eu posso representar graficamente uma informação? Uma coisa é eu te mostrar uma tabela. Então, se eu te mostro uma tabela, você vai demorar um tempo para poder analisar essa tabela e depende da complexidade dessa tabela, você não vai conseguir chegar rapidamente numa percepção. Agora, imagina que eu quero te entregar uma informação rápida, porque a tomada de decisão ela se torna rápida. Então, eu preciso transformar isso de uma forma gráfica que você consiga entender o que eu quero representar ali com aquele dado e qual o insight que eu quero que você tenha. Então, a gente trabalha também, inicialmente, esta representação gráfica. Qual que é o melhor gráfico? Qual que eu posso utilizar para representar um determinado item? Então, de repente, eu quero mostrar, por exemplo, vendas. Eu quero trabalhar com vendas. Poxa, vendas, ele normalmente funciona numa série temporal. Eu quero saber as vendas de um ano, mês a mês. Então, um gráfico muito indicado é o gráfico de linha. Por quê? Porque o gráfico de linha, ele conecta os pontos, ele consegue me mostrar como que está uma tendência de vendas dentro de um determinado período. Mas eu gostaria de saber como que estão as vendas, por exemplo, por categoria de produto. Eu tenho os eletrônicos, eu tenho, por exemplo, brinquedos, então são várias categorias. O gráfico de linha já não se encaixa, porque eu estou medindo categorias diferentes. Então, o gráfico de barra já seria a melhor solução para isso. Porque aí você tem um grau de comparação, né? Você fala, vou botar meu foco da minha equipe de vendas mais aqui porque eu estou com dificuldade. Exatamente. Ou não, ou falar, vou esquecer isso e vou focar mais nesses tipos aqui, né? Exatamente. Eu vou olhar para assim, qual que é... Se eu estou analisando categorias diferentes, coisas diferentes, eu preciso empilhar elas em situações diferentes, porque uma coisa, de repente, não tem uma relação com a outra. Eu não estou dizendo, se eu vendo mais brinquedos ou vendo menos eletrônicos, que uma coisa é boa ou outra coisa é ruim. Não existe uma relação entre elas. Eu vou trabalhar elas dentro de um contexto, mas de forma isolada. Eu vou fazer uma campanha para melhorar brinquedos, eu vou fazer uma campanha para melhorar eletrônicos. Né? Agora, quando eu estou analisando venda, eu estou analisando uma série temporal. Então, essa definição de quais são os melhores gráficos e também quais são os piores gráficos, né? Existem gráficos que são amplamente utilizados, né? E que a gente abomina, vira piada até na sala de aula. Por exemplo, o gráfico de pizza. Quantos gráficos de pizza você já vê? Acho que quase todos. Quase todos. Acho que quase todos. Posso usar sempre? Não. Eu não posso usar um gráfico de pizza sempre. Por quê? Porque o gráfico de pizza ele pode complicar a minha visualização. Se eu estou trabalhando um gráfico de pizza, por exemplo, com 3 séries, quer dizer, 3 fatias, ok, eu consigo analisar uma percepção boa disso. Agora, se eu trabalho, por exemplo, como eu já vi, gráfico de pizza com 20 fatias... Não, aí você não consegue Eu não consigo identificar, não. E assim, eu demoro mais tempo para tentar entender o gráfico do que efetivamente para mostrar uma imagem. Então, não faz sentido. Né? Eu estou comparando coisas que acabam ficando muito próximas. Um gráfico de barras ou de colunas seria muito melhor para esse uso. Então, essa definição, quando a gente passa, por exemplo, para representações gráficas, a gente olha muito para essa construção, qual a melhor forma, como trabalhar, por exemplo, dessaturação gráfica. Né? Eu acho que assim, a área o marketing trabalha muito bem isso, o jornalismo trabalha muito bem isso. Como que eu consigo mostrar uma imagem que você entenda rapidamente, que eu não preciso ficar procurando lá o que é o componente que faz esse entendimento. Isso é importante. E boas e más práticas também a gente fala sobre gráficos. Tá? E é importante você que está nos assistindo nesse overview da aula de tech, porque você, em algum momento, como empreendedor, vai precisar apresentar algum gráfico ou para investidores, ou para você captar, ou até mesmo para você fazer uma reunião com os seus liderados, os seus pares.
né? Para você mostrar exatamente onde está a sua empresa, onde você vai chegar. E isso é muito importante, porque parece um detalhe. Mas não é só colocar um gráfico. Existe uma percepção do gráfico. E existem milhares de formas, assim. Tem o pizza, tem o barra, tem o linha. Tem muito mais ou não? São esses que conseguem abraçar todas as... Existem. Os mais comuns que a gente conhece realmente é barras e colunas, né? Que são as posições. Aí você pode ter versões de barras empilhadas, colunas empilhadas, o pizza, gráfico de linhas. Aí você tem outros gráficos como histograma, dispersão, que são gráficos também amplamente utilizados, mas para segmentos específicos. Acho que você falou um negócio muito legal, né? Então, você pega, por exemplo, uma startup que vai fazer um pitch para investidores. Qual o tempo que ela tem para apresentar esse pitch? É um tempo curto, né? Eu não posso ficar lá 1 hora, 2 horas com uma banca às vezes lá. 5, às vezes 3 minutos. Eu tenho 3, 5 minutos, exatamente para fazer, por exemplo, um pitch. Então, eu vou colocar um gráfico, por exemplo, para contextualizar uma informação lá de mercado que eu trouxe. Ou eu vou colocar um gráfico lá para provar, por exemplo, como que está a evolução das minhas vendas. Se eu tenho 3 a 5 minutos para fazer um pitch, esse gráfico vai estar lá no meio, quantos segundos esse gráfico vai ter que ficar em tela? Esse gráfico vai ficar pouquíssimos segundos em tela. Por quê? Porque eu tenho que continuar esse processo. Eu tenho que garantir que, por exemplo, em 10 segundos, ele entenda todo o contexto do gráfico e ele tenha conseguido entender a mensagem que eu estou querendo passar. Então, construir esse gráfico com o mínimo possível de informação suja e a melhor visualização possível, dando foco, né? Então, às vezes, você vai dar foco para o que eu quero. Então, num gráfico com um monte de barrinhas, tem uma que eu vou pintar diferente, né? Então, a gente mostra como que isso acontece dentro da disciplina, né? E como que eu posso, de repente, dar esse destaque para esse gráfico. Isto é fundamental. Eu tenho 10 segundos, às vezes 5 segundos, para poder convencer e explicar para a audiência o que eu quero passar. Olha como é importante isso. Então, mais do que o dados contam uma história, é como você vai contar essa história. Porque essa história também mal contada, o tiro pode sair, né, de outra forma. Você pode não passar informação e gerar dúvida numa reunião de captação, por exemplo. Eu acho que até uma coisa que é muito comum a gente ver é você levar ele para um caminho diferente ou você criar realmente uma dúvida tão grande que você perde a credibilidade da apresentação. Né? Se você coloca um gráfico, coloca alguma informação que te tira a credibilidade ou que gera uma dúvida, né, ele pode realmente comprometer toda uma apresentação por causa de um componente que você colocou. Né? E um outro detalhe também, aí já dando um passo além na aula, quando a gente fala também de indicadores. Então, a gente apresenta gráfico e depois a gente vai para indicadores. Por quê? Porque nem sempre o gráfico é a melhor estratégia também. Às vezes, um número, um indicador pode me apresentar muito mais da minha estratégia do que um gráfico que eu ainda vou ter tempo de análise. Nós temos hoje indicadores, por exemplo, que são fundamentais, né? Então, por exemplo, a LTV, o CAC, né, o custo de aquisição de cliente. Às vezes eu preciso só falar, o meu custo de aquisição é este. Se eu contextualizar qual é o período eu estou analisando, é neste momento, é este meu custo, o quanto ele cresceu, às vezes, trabalhar com indicadores, eu consigo passar a mensagem muito mais rápido. O cara, opa, é isso que eu queria saber. Eu não preciso saber como que foi, de repente, a evolução do seu CAC para aquele contexto dentro de 1 ano, dentro de 10 anos, 5 anos. Não, eu quero saber naquele momento e o quanto aquilo representa, por exemplo, de X. Então, muitas vezes, a estratégia está em você colocar um número na tela. Né? Você simplesmente sabe. Só que a questão é, como que eu chego nesse número? Né? Eu costumo dizer que um indicador ele tem que ser de fácil entendimento. Normalmente, ele não é de fácil construção. Às vezes, para mim gerar um indicador, eu preciso utilizar muita informação, eu preciso chegar em cálculos. Mas para você conseguir, de repente, apresentar um percentual de algo para um investidor, para um board onde você quer vender uma ideia, ou onde você quer realmente para fazer gestão da sua equipe, o número precisa ser de fácil entendimento. Então, essa construção é bem trabalhosa. Que é trabalhosa. Muita inteligência, muito pensamento estratégico para, inclusive, você captar esses dados. O que eu percebo aqui, eu acho que o aluno também já percebeu a essa altura dessa aula, é que os dados, ele pode ser um ótimo fatiador de problemas. E aí você não precisa resolvê-los todos de uma vez. Você pega uma fração daquele dado que te extraiu uma informação importante e resolve aquilo. De resolvendo aquilo, talvez você já faça muitas encaixes, né, do quebra-cabeça de uma empresa, ou não.
Sim, eu acho o seguinte, normalmente quando a gente vai pensar num dado ou em um determinado indicador, primeiro eu quero saber o seguinte, o que eu estou querendo medir com ele? Tá? A gente não vai criar, por exemplo, um dashboard para resolver todos os problemas da empresa. Não. Normalmente, a construção de um dashboard, tá, que seria esse conjunto, esse painel de controles, né, contextualizando o dashboard, seria esse painel de métricas, tá, eles normalmente são atrelados a uma meta. Então, você vai querer, por exemplo, criar um dashboard para identificar se eu estou alcançando, por exemplo, as metas de vendas. Então, eu vou ter uma série de indicadores que vão apresentar aquele contexto. Eu vou ter, de repente, um dashboard que vai analisar, por exemplo, metas de operação, ou metas financeiras, ou um painel de dashboard financeiro. Então, a partir do momento que eu começo a olhar para os dados de forma segmentada, eu começo a ter caminhos. E nem sempre toda empresa tem que ver todos os indicadores. Né? Eu tenho, por exemplo, áreas específicas que vão controlar determinados indicadores. Por isso que eu tenho uma definição clara de dashboard estratégico, dashboard operacional, dashboard de vendas, dashboard financeiro, né? Para que cada um tenha a sua área específica e eu possa tomar decisão baseada naqueles indicadores. Então, olhar para dados de forma fatiada ou de forma segmentada ajuda, obviamente, eu chegar, mas sempre que eu comentei, olha para a meta, olha para o que eu quero medir, qual o objetivo que eu quero trazer, para depois efetivamente eu definir quais são as métricas, indicadores gráficos, né, e não ao contrário. Né? Raramente isso dá certo. Né? E deixa eu te falar, existe uma tendência hoje das empresas buscarem esses dados? Porque, assim, você tomar uma decisão com base naquilo que você acha tem um custo. Você tomar uma decisão com base naquilo que o dado te mostra, a história que ele te mostra é outro. Hoje, um aluno que está aqui, ele ainda não começou a empreender, mas ele gostou dessa história. Ele falou, puxa, eu acho que eu tenho essa habilidade, eu gosto de fazer essa leitura de dados. Ele pode ser bem absorvido? Como é que está sendo hoje o mercado para quem faz essa leitura de dados ou captação de dados? Eu acho que assim, hoje, olhando para o mercado, hoje você tem, as empresas estão se tornando, como eu disse até anteriormente, aquele termo, o data-driven. Né? Então, elas estão buscando cada vez mais olhar para dados. Porém, a gente precisa realmente de uma especificidade de conhecimento, de olhar para dados, aquela visão mais crítica, analítica, estratégica, para olhar para os dados e de saber trabalhar com os dados. Né? Então, hoje existe uma série de, olhando para o mercado, de profissionais que ou você vai se tornar um, ou você vai ter que trazer um para a sua startup. Né? Que justamente são aquelas pessoas que trabalham com data analytics, com data science. Hoje a gente tem todas essas estratégias para poder buscar insights através de dados. Né? Então, de novo, o trabalho grande se torna em olhar para a empresa e saber o que eu tenho disponível de dado com qualidade. Né? Porque dados a gente tem muitos. Né? Você olha para as empresas, eu tenho muitos dados, mas às vezes eu não tenho qualidade nos dados. Ou eu tive um problema na coleta. Vou trazer até um exemplo aqui muito engraçado de uma startup, de um projeto na área de saúde que eu estava trabalhando nele. Né? E aí o que acontece? A gente pegou esse projeto e eu precisava fazer uma medição de atendimento médico em um hospital. Então, a gente queria fazer uma classificação lá e saber quantos clientes estavam sendo atendidos em determinadas áreas de um hospital, né? E vinculado à nossa base. Então, eu estava trabalhando do lado da operadora de plano de saúde e a gente estava querendo fazer essa métrica. Então, nós criamos toda uma estrutura, integramos sistemas com eles lá. E quem era responsável por fazer a coleta era a recepção do hospital e os determinadas áreas para que eu pudesse fazer essa classificação. O problema é que a gente não esquece disso, mas o processo de um hospital é rápido. Eles têm poucos segundos para atender, fazer ficha, ajustar, identificar, dirigir. Você vai para ortopedia, você vai para pediatria, você vai... Né? E, além de tudo, você cria um processo onde eu burocratizo um pouco para fazer a coleta de dados. O que acontece? Os atendentes descobriram que nós estávamos utilizando o cálculo de dígito verificador dentro do código do beneficiário para poder identificá-lo. E não estava utilizando outra forma. E ela descobria que, nossa, é muito mais fácil se eu apertar 0 e apertar o número 9 no final, eu consigo chegar no cálculo de dígito verificador e eu passo o paciente. Então, acontece, nós trabalhamos um mês com a plataforma... Até descobrir que no outro mês, quando eu fui fazer uma análise daqueles dados...
todas as atendentes tinham aprendido a colocar 09. Então, quer dizer, eu tinha uma base linda, eu sabia o redirecionamento de todo mundo, mas quem era? Todo mundo era a mesma pessoa, aquele 0,0000,0.9. Quer dizer, eu estava com uma base suja. Eu perdi um mês de coleta de players porque eles acharam uma forma de deixar o processo mais rápido. Onde que está a falha? A falha está na coleta. Não é que eu fiz errado, eu não tinha percebido de que eu precisava disso. Aí a gente muda a estratégia para que esse erro não possa ocorrer. Ou vai conversar, vai buscar entender como que eu posso fazer essa coleta de uma forma mais fiel, mais coerente, né? Para que eu consiga ter o dado saneado na minha base para poder depois buscar as estatísticas. Caramba. Então, esse é um exemplo interessante, né? Muito. E agora, assim, você falou sobre dashboard de operações, dashboard de vendas. Existem diversos que você pode fazer aí. Eu vou focar hoje na minha equipe de vendas, eu quero um dash de vendas, especificamente. Quando você traz esse frame, sei lá, essa fotografia da tua equipe de venda, você consegue mudar muitas estratégias a partir daquilo. E quando que você tem 100% de certeza que aquele dado foi coletado de forma certa? Hoje você consegue mapear quais são as fontes de bons dados e fontes de não? Isso depende muito da organização, né? Eu acho que assim, quando a gente vai fazer o processo de construção do dashboard, eu acho que é importante a gente pensar nessas etapas de construção do dashboard, tá? A primeira coisa eu tenho que definir qual é o objetivo, a meta daquele dashboard. Tá? Então, primeira coisa para que serve esse dashboard? Aí eu quero fazer uma análise e acompanhamento, por exemplo, de canais de venda ou de vendas de uma forma geral. Então, tá bom. Então, definir essa estratégia, tá bom. Aí, o que vai acontecer? A segunda coisa eu vou analisar o que eu tenho de base disponível. Então, na verdade, eu não construo o dashboard baseado somente no que eu quero. Eu tenho que construir ele baseado no que eu tenho e que esteja saneado. Isso é muito importante. Você, aluno que está aí assistindo, olha a importância disso. É fundamental. Fundamental. Então, eu vou construir baseado. Então, eu vou analisar, já descobri o que eu quero, aí eu vou olhar o que eu tenho disponível de dados. A partir do momento que eu tenho essa disponibilidade de dados, que eu vou definir quais serão as métricas, quais serão os indicadores, os gráficos que podem contemplar nesse dashboard. Tá? Então, são as 3 primeiras fases. Depois disso, eu vou montar um mock-upzinho lá, um modelo, um rascunhozinho desse dashboard, e aí eu vou compartilhar com a equipe que vai utilizar esse dashboard para saber se ele atende às necessidades daquele dashboard. O dashboard ele tem que ter algumas características importantes, tá? Uma delas, ela tem que ter somente a informação necessária para que eu possa analisar, e ele normalmente tem indicadores que geram aquele famoso call to action. Então, se eu não tiver lá um indicador que eu posso tomar uma decisão em cima dele, ele não faz sentido. Não faz sentido. Né? O que a gente vê muita empresa fazendo, muita startup fazendo, nossa, eu estou com um dashboard aqui, nossa, ficou um espaço em branco aqui, vamos colocar mais uns 2 ou 3 indicadores, a gente chupa alguma coisa aqui para colocar, para ficar bonito. Não, qual é o objetivo daquilo? Atrapalha. Qual é o call to action? O que Exatamente. você vai fazer a partir daquilo, que é mais importante? Aquele indicador pode atrapalhar. Então, quer dizer, quais são as métricas que eu quero medir para falar, poxa, minha venda está boa, não, minha venda está baixa, como que está meu churn, como que está meu CAC? Quer dizer, então eu vou trazer os indicadores que realmente permitam que o gestor ou quem vai olhar para aquele dashboard tome a decisão. Aí sim, depois de eu fazer toda essa etapa, de eu validar, aí que eu vou para a construção efetiva, eu vou definir qual que é o software que eu vou utilizar. Se eu vou utilizar um Tableau, se eu vou utilizar, por exemplo, um Power BI, se eu vou utilizar um Looker Studio, aí que eu vou tomar a decisão para analisar. E essa decisão é baseada muito em qual a origem do meu dado, o que conecta melhor, qual que se atende melhor às minhas necessidades, minhas expectativas de visual, de usabilidade, o que a empresa tem como ferramenta de software. Tá? Mas você percebe que a construção é que justamente chegue lá no final, eu tenho o dado mais importante. O que a gente faz com uma certa frequência é revisar esse dashboard. Falar, olha, tá bom, faltou esses indicadores. Então, vamos voltar para a base, vamos olhar de novo para a estratégia de coleta, vamos melhorar e a partir de momento Y lá, momento X e Y, a gente vai começar a acrescentar novos indicadores, porque a gente agora já tem um dado saneado, bonito, limpo lá, para poder mostrar, para melhorar a estratégia. Então, o processo de construção é assim, para que a gente consiga entregar um dashboard de qualidade. E em Tech 3, eles recebem todas essas ferramentas, o que eles podem fazer a partir da captação de dados? Por exemplo, onde
eles vão usar? Vocês, durante o Tech 3, eles vão ter essas aulas de onde vai acomodar sim. cada um desses dados? A gente faz essa construção e em Tech 3 a gente faz um negócio também muito interessante, que é o exercício do insight que eu posso ter baseado numa estratégia, numa necessidade. Então, um exercício que a gente faz que é muito legal é, dentro dessa base, eu trago uma base já populada, de certa forma já saneada, com estratégias a serem seguidas. Então, por exemplo, eu trago lá uma base de dados e eu falo, olha, essa empresa, por exemplo, está querendo sair da venda presencial e ir para a venda online. Então, tá bom, olhando para a base de dados, olhando para toda a estrutura que eles têm lá, todos os dados, qual seria a estratégia que você seguiria, como que você provaria, mostraria para mim, né, como que você chegaria usando esses dados numa estratégia para fazer isso. Tá? Então, aí a gente acrescenta um outro componente, que é o storytelling com dados. Né? Toda vez que a gente vai fazer esse processo de construção, eu aprendo a olhar para os dados, eu aprendo a criar os gráficos, os indicadores, e aí eu ensino eles a criar uma história. Né? Uma história, porque é o seguinte, normalmente quando eu vou fazer uma apresentação, a gente vai fazer uma apresentação, por exemplo, para uma startup, né? Eu tenho uma história, a gente tem uma sequência de um pitch deck, na verdade aquilo é um storytelling. Olha, eu estou começando com a dor, e aí essa dor eu vou contextualizá-la com dados de mercado, eu vou olhar para dados, olha lá, a gente já está olhando para dados, aí depois eu vou vir para uma solução, como que essa solução vai operacionalizar, então eu tenho uma sequência, existe uma história contada. E para dados, eu tenho várias estratégias para contar histórias. Então, a gente utiliza desta mesma forma, onde eles vão pegar esse problema, essa base de dados, eles vão ter que entender, olhar para a estratégia, onde a gente quer, e contar uma história para convencer o board. Entendi. E o board somos nós, né? São os professores, os outros alunos que estão lá, que vão entender e falar, poxa, não, faz sentido essa estratégia que você pensou. Às vezes não existe resposta certa, mas existe sim o storytelling. Possíveis e mais... Caminhos possíveis. E o storytelling conta de forma grandiosa, porque se eu não tiver um bom storytelling com os dados, eu não consigo vender uma ideia de que essa é a melhor estratégia. Existem perguntas que não podem deixar de ser respondidas nessa história toda? Olha, existem, dentro dessas estratégias, existem muitas coisas que eu não posso deixar. Primeiro, eu tenho que qualificar o dado. Então, quer dizer, toda vez que eu vou montar uma boa história, que eu vou montar um storytelling bacana, né, eu preciso qualificar o dado, eu preciso seguir uma sequência. Existem várias estratégias, o do pitch é uma. Né? Mas, por exemplo, uma estratégia que a gente vê usar muito é aquela estratégia de 3 atos, da narrativa. Né? Então, quer dizer, e se você usa uma estratégia dessa, a primeira coisa é eu preciso criar um contexto, eu preciso explicar, eu preciso construir uma história. Depois que eu construo, eu preciso gerar o confronto. Tá bom, olha, aqui é a base, essa aqui é a estrutura. Então, eu sempre tenho que utilizar os dados para, primeiramente, explicar qual é o cenário. Depois eu tenho que utilizar os dados para, de repente, gerar o confronto e explicar qual o problema que eu quero resolver. E aí, por fim, eu posso utilizar os dados para falar, esta é a solução pensada. Então, eu tenho que sempre entender. Agora, uma coisa importantíssima, para qualquer uma desses cenários, que eu nunca posso deixar de entender e de responder é para quem eu vou apresentar. Então, isso é fundamental. Se eu vou apresentar para uma equipe de vendas, você concorda que o meu storytelling é um? Sim. Se eu vou apresentar para um board de investidores, o meu storytelling é outro. Né? Então, toda vez que eu vou começar a criar uma história, que eu vou pensar numa estratégia, a primeira coisa que eu tenho que entender e explicar, ou pelo menos internalizar para essa construção é para quem é essa história, para quem que eu vou apresentar esse material. Isso é fundamental, porque isso define toda a estratégia. Né? E outra coisa também muito importante, que tem que ficar claro na apresentação, é o que eu estou fazendo ali? Eu tenho pelo menos 2 coisas, ou eu vou informar, ou eu quero gerar uma ação. Né? Então, eu estou dando uma informação para deixar todo mundo claro, para que todo mundo possa seguir a partir daquele outro momento a qual eu já informei. Pode ser uma reunião de kickoff. Vamos mudar algumas coisas aqui. Exatamente. Esses são os dados, a gente vai, a partir de agora, vamos criar novas estratégias para sair desse... Exatamente. E, às vezes eu quero só informar para dar um cenário falando, agora me ajudem a pensar numa solução. Ou às vezes eu já pensei na solução, né? Ou eu já tenho, por exemplo, uma solução que veio de outro departamento, que veio de outra estrutura, que veio do board, da startup, e de repente tomou, olha, vamos pivotar e vamos para esse caminho aqui. Ok, como que eu faço isso? Então eu vou pegar, eu vou entender para quem que eu quero fazer essa apresentação, como que eu vou fazer essa estrutura, né? Mas eu tenho que ali gerar um call to action. Então, no final é o seguinte, olha, acabou, tá bom, eu te passei todas as informações, e agora?
O que nós vamos fazer? Esse é o nosso caminho. Eu vendi a ideia, eu apresentei, eu embasei tudo com dados e agora vamos para o próximo passo. As pessoas saem de lá falando, poxa, entendi, faz sentido, vamos seguir em frente, o call to action serve para isso. Se eu não fizer direito, né, eu vou chegar lá no final e as pessoas falarem, eu não entendi, não faz sentido. E ninguém vai tomar uma atitude. Ninguém vai tomar atitude ou eu não vou conseguir o engajamento da minha audiência utilizando as ferramentas que eu quis utilizar. Então, para os alunos que estão nos ouvindo agora, é muito importante saber lidar com os dados, extrair os dados, saber qual é o seu objetivo com aquele dado, o que você vai fazer a partir dele. Mas o que deixou bem claro essa aula aqui é que é muito importante você dominar este assunto. Porque se você não vai fazer, você vai ter que contratar alguém que faça. E às vezes, a contratação de alguém que faça sem você ter o mínimo de noção pode te trazer problemas, porque você é uma pessoa experiente, foi chamado para aquele job do hospital e ele identificou. E se pega uma equipe não muito atenta e monta uma estratégia em cima de um dado que foi extraído com ruído? Nossa, não é assim, nem um ruído. Esse não é um ruído, é um problema. É um problema específico. É uma coisa inexistente. Você imagina, olha que perigo isso. Agora, imagina que assim, quando a gente vai fazer coleta de dados, aqui eu dei um exemplo, mas eu não estava coletando somente essa informação, tinha umas N informações. A base do nosso dashboard, dos nossos controles, eram gigantes. Esse era um dos campos. E ele comprometeu todo o dashboard. Como confiar nos outros, né? Se eu demoro mais de 1 mês, 2 meses para poder fazer uma análise, eu deixo coletando e eu não faço essa análise cíclica, eu perco, de repente, muito tempo de trabalho para corrigir um problema simples, né? Então, isto é fundamental, né? A gente manter a visão, olhar para ter um mindset orientado a dados, né? Desde o começo. Então, a startup está começando, a startup que já está em um momento de crescimento, olha um pouco para os seus dados, veja, deixa eu ver o que eu tenho disponível aqui, o que eu posso tomar de decisão baseado nos dados. Não posso só olhar para o mercado é importante, olhe para o mercado, porque o mercado gera tendência, o mercado pode te ajudar na questão da inovação. Ok, mas olhe também para dentro da sua casa para saber se aquilo faz sentido. Né? Porque às vezes você está pensando numa estratégia que não faz sentido para o seu produto, que não faz sentido para o seu serviço. Né? Então, se você não puder olhar para dentro do que você tem, para as cartas que você tem na mão, isso vai comprometer a sua tomada de decisão, sem sombra de dúvidas. Tomada de decisão, gasto desnecessário, muitos problemas que você vai enfrentar e que uma boa captação percepção dos números pode ajudar você muito mais, chegar mais rápido onde você quer, né? Sem sombra de dúvidas. A ideia é sempre encurtar o caminho, né, encurtar o espaço para você poder tomar decisões mais rápidas. A tomar decisão é isso, né? Hoje, no mundo onde nós vivemos, onde antigamente as empresas faziam planejamento para, sei lá, 5, 10, 20 anos. Hoje a gente está planejando 1 ano e olha lá. Às vezes você tem empresas que estão planejando para 6 meses. Depende do segmento, a tomada de decisão precisa ser muito rápida. Então eu preciso ter ferramentas necessárias. A minha caixinha de ferramentas, de tecnologia, com tudo que eu tenho, ela tem que estar gordinha, para mim poder falar, opa, aqui eu tenho uma tomada de decisão, aqui eu tenho uma ferramenta para ajudar nessa tomada de decisão. Viram só como é importante? Na aula de tech do Leandro e de todos os outros professores, você vai sair com uma caixinha cheia de ferramentas e o melhor, saber onde usar cada uma delas. É isso mesmo. Não é isso, Leandro? Exatamente, perfeito. Estudem, participem das aulas e tragam as suas perguntas, porque ele vai ajudar você a encontrar as respostas. Fantástico.